Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais um vídeo do nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos abordar funções, pessoal, um conteúdo muito importante, né? Você vai prestar vestibular, se você quer entrar no ensino, já está no ensino superior, tá certo? Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para você assistir a aula anterior, que ela vai ser de bastante importância, né? Para você poder acompanhar bem essa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. O que nós vimos na aula anterior, pessoal? Nós vimos variável dependente e variável independente. Né? Então, se a gente tinha uma função y igual a f de x, o meu y era a minha variável dependente, porque o valor de y vai depender do x tomado. Né? Então, isso aqui é minha variável dependente. E o meu x vai ser o que? Vai ser minha variável independente. Daí vimos um exemplo, né, do quadrado. Vou botar VI aqui para variável independente e VD para variável dependente. Nós vimos um exemplo de um quadrado, né, pessoal? A gente viu que a área desse quadrado ia depender... Nós sentimos um quadrado aqui. Ignorem esse quadrado feio que nem parece um quadrado, mas tudo bem. E esse outro aqui, né? Se esse tem lado 4 e esse tem lado 6... O que tem área 6, ou o que tem lado 6 vai ter uma área maior, né? Então, conforme o tamanho do lado, né, a área ia aumentando, tá certo? Então, o valor da área dependia do lado, tá certo? Vimos também a definição formal de função, né? Então, a gente tinha um conjunto de partida, nosso domínio, e a gente tinha um conjunto de chegada, nosso contradomínio. Aqui o nosso contradomínio. Né? E todos aqueles caras que eram atingidos aqui dentro, a gente chamava de imagem, tá certo? Então, uma função vai ser o quê? Vai ser uma regra, né? Desse conjunto D nesse conjunto CD aqui, em que para cada elemento desse conjunto aqui associa um único elemento nesse outro conjunto aqui, tá certo? Vimos também a definição de domínio e imagem, né? Domínio são todos os valores do conjunto de partida, né? Todos os valores de entrada. E a imagem são todos aqueles, se a função é y igual a f de x, né? São todos aqueles valores f de x, tá certo? São todos aqueles valores que são atingidos no conjunto de chegada. Então tá, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente falar um pouquinho teste da reta vertical, tá certo? Bom, pessoal, nem toda curva ela pode ser um gráfico de uma função. Para que tenha gráfico de função, tem que ter apenas um único valor de saída, tá certo? Não pode ter mais um de um. Vamos ver aqui um exemplo. Circular essa frase que é bem importante. Olha só, se a gente tem esse gráfico aqui, um círculo, tá? Tracei essa reta vertical aqui. Repara agora o que, pessoal? Que essa reta vertical aqui intercepta o círculo em dois pontos, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Tá certo? Para esse cara, isso aqui é um x, é um certo x. Ele tem essa imagem aqui, ó, o f de x. Só que para esse mesmo cara, olha só, para esse outro x aqui, para esse mesmo x aqui, eu vou ter esse outro valor f de x. Portanto, pessoal, para um único valor de entrada está sendo associado dois valores de saída. Então, uma circunferência, o gráfico de uma circunferência, não é o gráfico de uma função, tá certo? Para um único x, né? Esse único x daqui, tu tem dois valores de saída, dois valores de f de x. Vamos ver agora um pouquinho de funções definidas por partes. Pessoal, a gente viu já em aulas anteriores a função módulo de x, né, que geometricamente representava a distância da origem, o valor absoluto. Né, então, que ela é menos x se o x é negativo e x se x é positivo. Né, dava esse v aí, né? Agora vamos ver um outro exemplo. Né, eu defino a função dessa maneira aqui. Menos x se x é negativo. X ao quadrado para esse intervalo entre 0 e 1. E a reta é constante 1 quando x é maior que 1. Então eu tenho este gráfico, olha só. Antes do zero, para x menores do que 0, ele se comporta como uma reta igual a y igual a menos x, está aqui. Né? Para esse intervalo aqui, ó, de 0, aqui esse intervalo fechado, de 0 a 1, ó, eu tenho uma parábola, né, uma curva, na curva da parábola.
E quando x é maior que 1, né, é uma reta constante. Então o gráfico da função é esse gráfico que vocês estão vendo aí, tá certo? Bom, então vamos para fechar essa primeira parte, vamos resolver alguns exercícios para fixar bem essas ideias, tá? Termine o domínio e imagem das seguintes funções. f de x é igual a 1 sobre raiz de x. Vamos fazer uma tabelinha. Se x for 1/4, então tu vai ter 1 sobre raiz de 1/4. Raiz de 1/4 é 1/2. Divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda. 1 dividido por 1/2 é 1 vezes 2, que dá 2. Se x for 1, então raiz de 1 é 1. 1 sobre 1 é 1. Se x for 4, raiz de 4 dá 2. Então isso aqui, f de 4 dá 1/2. Então, vamos ver por que o domínio é de 0 mais infinito. Olha só, pessoal, e a imagem de 0 mais infinito. Raiz quadrada, pessoal, é sempre um número positivo. Tá certo isso? Então, os valores que a raiz quadrada pode assumir pode ser de 0 a infinito. Só que nesse nosso exemplo, por que o 0 não entra, tá, pessoal? Porque a gente está no denominador. E eu não posso dividir nada por 0. Por isso, intervalo aberto. Tá certo? De 0 a mais infinito, então, domínio. Né? E a imagem também, de 0 a mais infinito. Tá certo? Então, a função, quando x vai aumentando, ela vai tendendo a 0. E quando x vai diminuindo, quando x vai ficando muito pequeno, ela, pum, explode, ela vai por infinito. Tá certo? Vamos ver mais alguns exemplos. f de x igual a 1 menos raiz de x. Aqui uma tabelinha com alguns valores, né? Se x for 0, 1 menos raiz de 0 dá 1. Se x for 1, 1 menos 1 dá 0. Se x for 4, então tem 1 menos raiz de 4, raiz de 4 é 2. E 1 menos 2 é menos 1. E f de 9, 1 menos raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 1 menos 3, menos 2. E o domínio, então, dessa função, de 0 a mais infinito, e a imagem de menos infinito até 1. Vamos entender por que isso, tá, pessoal? Raiz de x, pessoal, a gente viu que é aquele gráfico assim, né? Como a gente está menos raiz de x, nós vamos ver em uma aula posterior, a gente está fazendo uma reflexão. Então eu inverti. Agora subi uma unidade, né? Uma translação na vertical. Então o que acontece aqui? Pessoal, esse gráfico aqui, olha só, os valores possíveis para x, bom, já vimos disso também, né? São só x raiz quadrada, um valor só pode ser em valores positivos, né? Então o domínio vai ser de 0 a mais infinito, tá certo? Os valores de x, ó. X está indo aqui de 0 até mais infinito. E a imagem, tá, pessoal? O máximo que essa função pode assumir é 1. E olha só, ela está indo, na medida que x aumenta, ó, se x for 0, vai dar 1. Se x for 1, vai dar 0. Se x for 4 aqui, vai dar menos 1. Se x for 9, vai dar menos 2. Então, na medida que o x está crescendo, só essa função está ficando cada vez mais negativa. Olha só, a imagem está para baixo, olha. Estão vendo aqui? Então, a imagem da função vai ser de menos infinito até 1. Agora, se eu pego essa função aqui, raiz de 4 menos x ao quadrado, pessoal. Prestem atenção, essa função é interessantezinha. Dando valores aqui para x, se x for menos 2, então você dá 0, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 dá 0. Se x for 0, então vai ser raiz de 4. E raiz de 4 é 2. E aqui é a mesma coisa, né? Se x for 2, então 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 dá 0. O domínio vai ser esse intervalo, menos 2 é 2, 0 é 2. Olha só, o que é o gráfico dessa função aqui? É essa semicircunferência aqui, tá certo? Repara que a gente viu que se a gente tivesse um gráfico de uma circunferência, isso não era função, né? Porque para o mesmo x eu tinha 2 valores de saída. Aqui já não acontece, pessoal. Aqui para cada x a gente tem um único valor de saída. Tá certo? Então os valores que x está assumindo estão variando aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, de menos 2 até 2, fechado. Né? E a imagem, olha só, está indo aqui, ó, no eixo y. Né?
é de 0 até 2. Tá aqui. Tá certo, pessoal? Então, a imagem é de 0 até 2 e o domínio de menos 2 a 2. Agora vamos ver alguns gráficos, pessoal. E quais deles representam funções e quais não representam funções. Olha só, se a gente pega esse gráfico aqui, é uma parábola deitada, tá certo? E eu traço uma reta vertical. Repara que essa reta vertical ela intercepta em 2 pontos. Tá? Aqui é um outro gráfico, uma elipse, tá? Então interceptou nesse ponto aqui, interceptou nesse outro ponto aqui. Então quando x é igual a 1, f de x, olha só, tem esse representante aqui, e f de 1 tem esse representante aqui. Então, para esse cara x aqui, para esse x, eu vou ter 2 valores para y. Então, isso aqui não é função. Não é. Não é função. Não. A mesma coisa acontece nesse exemplo 2, pessoal. Olha só. Para esse x aqui, olha só, interceptou aqui, né? Ele tem esse valor aqui. E para esse mesmo x, olha só, interceptou nesse outro ponto aqui. Nesse x vermelho aqui que eu botei. Tá? Tem esse outro valor de saída. Então, para um único valor de entrada, eu tenho 2 valores de saída. Senão, não é função. Tá certo? Deixa eu botar aqui um não bem grande também. Não pode ser. Tá certo? Pessoal, se tiverem dúvida, podem perguntar à vontade, tá? Olha só, agora vamos ver esse outro exemplo. Isso aqui é uma função por partes, né? Para esse intervalo aqui de 0 a 1, ele está se comportando desse jeito. Daí depois de 1 até 3 ele está desse outro jeito, de 3 até 4, desse outro jeito aqui. Então não tem problema nenhum, olha só, qualquer reta vertical aqui, faz de conta que isso é uma reta vertical, ela vai interceptar o gráfico em um único ponto, tá certo, pessoal? Então não tem nenhum problema, olha só, para cada x eu vou ter um único valor f de x, então isso aqui é uma função. Função definida por partes. Ela se comporta como uma reta constante, de 0 até 1, daí depois de 1 até 3 é uma parábola para baixo, e de 3 até 4 é tipo exponencial. Exercício 3, pessoal. Expresse a área e o perímetro de um triângulo equilátero em função do comprimento x do lado. Então, se eu pego esse triângulo ABC, de lado x, né? Como ele é equilátero, todos os lados têm a mesma medida. E eu quero saber o perímetro. Pessoal, vocês se lembram o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados, tá certo? Então, se um lado é x, x mais x mais x vai dar 3x. Então, o perímetro em função de x vai ser 3x. E reparem que o perímetro, pessoal, é uma função aqui de x, porque ele vai depender do tamanho do lado, né? Se x for 1, então o perímetro P de 1 vai ser 3. Se o x for 2, então P de 2 vai ser 6. E assim vai, tá certo? Agora, para determinar a altura, eu preciso saber para determinar a área, eu preciso da altura. E para a altura, eu preciso ter a altura em função de x, olha só. Então, vamos ver esse triângulo aqui, tá? A gente botou um ponto D, que é o ponto médio desse segmento AB. Então, esse ponto D aqui divide exatamente o segmento em 2. Né? Então, aqui, se aqui mede x, se tudo mede x, então aqui mede x sobre 2 e aqui mede x sobre 2 também. Repara, pessoal, que a gente tem esse triângulo retângulo aqui. Ó. A gente tem o BCD e o ADC aqui. A gente pode escolher, tá? Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, essa medida BD é x sobre 2. Então, a soma dos catetos, os quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x sobre 2 ao quadrado mais h ao quadrado igual a x ao quadrado, aqui que é uma hipotenusa, né? Então, isolando h, né, eu tenho x ao quadrado, x sobre 2 ao quadrado é x ao quadrado sobre 4. E aqui, esse aqui eu posso escrever ele como sendo 4 sobre 4, né? De x ao quadrado. E 4 sobre 4 menos 1x ao quadrado, então dá 3x ao quadrado. E agora, extraindo a raiz, né? A raiz de x sai para fora. Raiz de 4 é 2, né? Então x raiz de 3
sobre 2 é minha altura. Bom, pessoal, então a gente já tem altura, então podemos calcular a área. Portanto, né, pessoal, a área vai ser o quê? Vai ser o lado, que é x, vezes a altura. Também encontramos a altura em função de x, que é x raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. X vezes x ao quadrado raiz de 3 sobre 2. E agora, divisão de fração, né? Essa fração toda aqui está dividida por 2, então multiplica pelo inverso dela. O inverso de 2 é 1 meio. Então, a área em função de x vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, nossa aula de hoje era isso, né, pessoal? Para você ter mais uma noção, né? Resolver alguns exercícios envolvendo domínio, imagem, tá certo? Espero que tenham gostado. Dúvidas, fiquem à vontade mesmo, eu respondo, tá? Vou encaminhar também o material teórico pelo grupo no WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida também deixo meu e-mail à disposição. Forte abraço, se cuidem e é isso aí. Valeu!